E na nossa temática vamos falar sobre os sonhos, né? Os sonhos. E sempre quando falo em sonho, trata-se de um propósito, evento, que todas as vezes que alguém tiver algo magnânimo, o desejo de alguma coisa diferente, que muitas vezes não pode ser conseguida facilmente, vem um sonho. E assim também, todas as vezes que chegar o sonho, vai se levantar desafios, dificuldades para frustrar e para que a gente não cumpra aquilo que queremos, não cumpra aquele tão sonhado desejo, tão sonhado ansiedade que temos ou necessidade da nossa alma. Mas vamos compreender também que quando nós temos sonhos bons, objetivos bons, a melhor maneira de vencer, isso aí é certo. Eu digo porque às vezes nós temos sonhos que na realidade é pesadelo, não dá certo, no final é prejuízo. E Deus também vai trabalhar para que a pessoa, para que cada um de nós não tenha esse transtorno. Mas a melhor maneira de vencermos esses contratempos, essas dificuldades, é colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando o sonho é bom, há um propósito de Deus. Há uma saída cedo ou tarde, no tempo de Deus, há de chegar. Motivo pelo qual o sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 16, e o versículo 3, fez a seguinte citação: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então observe que é praticamente um imperativo, uma ordem, uma determinação celestial. Não são palavras lançadas ao ar, não são romances, não são ficções da mente humana, mas uma determinação: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso quer dizer que quando estamos na vontade de Deus, muda gente, morre gente, muda a liderança de nações, muda propósitos humanos e acontece. Então é essa mensagem, essa palavra que sempre nós malhamos, nós chamamos a atenção, que Deus tudo, Deus estando ali, a coisa vai bem. Embora muitos não saibam, muitos não tenham conhecimento, mas o maior sabotador de sonhos, de propósito, de determinações que queremos, não é o diabo, não, de forma alguma. Não são nossos inimigos. Quem mais sabota os nossos propósitos, quem mais sabota os nossos ideais, muitas vezes, ou na maioria das vezes, somos nós mesmos. A coisa começa a complicar, nós botamos na cabeça: não tem condição, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Observe que esses jargões, essas palavras, surgem na mente humana. Começa a chegar a dificuldade, vem a doença, muitas vezes vem o desemprego, muitas vezes vem a morte familiar. E a partir dali começa o esfriamento, começa um distanciamento daquilo que nós queremos. Então, o maior sabotador dos nossos sonhos, muitas vezes somos nós mesmos. Começamos com um pensamento negativo que não vai dar certo, e muitas vezes até somos levados pelos sonhos das outras pessoas. Começamos a seguir, palmilhar os pensamentos, as determinações das outras pessoas, até cumprimos, e o nosso vai ficando para amanhã, o nosso vai sendo retardado, o nosso vai sendo atrofiado, entra no processo de inanição. Quando nós podemos conseguir tantas coisas, nós podemos conseguir tantos ideais,
se realmente estivermos na vontade de Deus, se realmente for aquilo que não nos trará prejuízo. Vou dar um exemplo bem simples. Normalmente as moças surgem aquelas paixões, aqueles desejos de casamento. Existem aqueles rapazes do outro lado que não querem trabalhar. É para tomar cachaça, é para tomar droga, é para pegar no que é alheio. E um sonho desse não é um sonho bom. Muitas vezes não acontece por isso. E às vezes quando acontece e não dá certo é porque não foi um sonho bom, não era algo que iria edificar a nossa vida. Estou dando só um pequeno exemplo. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, podemos fazer a citação que Paulo fez aos Filipenses, Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3, que traz a seguinte citação: tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos. Isso também não nos dá o direito de levar além do nosso limite, além da nossa capacidade. Muitas vezes nós só temos condição de comprar um artigo de R$1.000 e queremos um artigo de 10 mil, de 15 mil. Então nós não podemos fazer essa citação. Isso aí é lutar contra uma conjuntura racional, contra uma estrutura que nós não temos condição de vencer. Aí de certa forma, imbecilidade. Mas dentro dos nossos padrões, dos nossos propósitos, dentro dos nossos ideais, nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que eu quero chamar a atenção, o que eu quero marcar nessa palavra rápida e objetiva, é que nunca devemos parar de sonhar. Não devemos desistir nem ser levado por mensagens hediondas, hediondas, digo melhor, mensagens negativas, porque quando nós somos levados por esse patamar, por esse âmbito, vem o isolamento, não dá certo, a gente começa a se isolar, isso é natural, depois vem a depressão, começamos a descer a parte mais profunda e negra da alma humana, isolamento, depressão, e tudo isso aí vem o quê? O suicídio. Observe que hoje quem tem se matado, a gente tem visto pouco no meio da pobreza, mas quem é rico, tem casa, tem carro, muitas vezes filho de papai, como vimos há poucos dias aqui na cidade vizinha, em Campina Grande, classe média alta, pulou de um edifício, jovem, 15 anos. Por quê? Não cumpriu um propósito, não houve quem ajudasse, não houve quem incentivasse, como estamos falando nesse dia de hoje, incentivado. Você pode em Deus, se a coisa é boa, você ter essa liberdade. Você tem essa determinação, mas também existe uma particularidade. Tem uma particularidade. Todos os projetos, todos os ideais humanos devem estar no centro da vontade de Deus. Se estiver no centro da vontade de Deus, você pode cantar o hino da vitória. Você pode se exaltar de certa forma como fez o salmista, porque quando nós estamos no centro, quando esse propósito está incluído em Deus, Deus está ali em primeiro plano, Deus tem os nossos objetivos, faz como o salmista no Salmo 37, versículos 4, 5 e 6, ele disse o seguinte: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Observe que grande citação: deleita-se, se entrega, se deita, abraça, desfruta, é deleitar, tirar deleite. Aproveita, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Aí vem agora a parte principal, o segredo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará.
Então quer dizer que em nós mesmos é impossível, em nós mesmos não temos condição, mas quando nos deleitamos, quando nos alegramos, quando nos entregamos ao Senhor, quando confiamos no Senhor, Ele vai fazer a promessa bíblica. E no versículo 6 diz: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como meio-dia. Quer dizer, mesmo que os seus sonhos sejam escuros, mesmo que não haja esperança nos seus sonhos, no seu ideal, Ele vai tornar como luz, como meio-dia. Então essa palavra nós podemos dizer, nós podemos ensinar. Não é uma doutrina da prosperidade que estamos ensinando nesse dia, mas uma doutrina bíblica que você, na presença de Deus, você tem liberdade, você tem determinação, você tem vitória. O problema, o agravante, é que nós, homens, pobres, miseráveis, pecadores, confiamos demais nos nossos recursos, nas nossas amizades, no nosso salário, na nossa influência social. E homem que confia em homem vai ter decepção. Homem que confia no seu dinheiro vai se acabar. Então, no final, leva a pior. Devemos trabalhar, devemos ter boas amizades, devemos ter influência. Amém. Mas devemos confiar em Deus. Porque quantos e quantos amigos têm nos decepcionado? Quantas pessoas que um dia fizeram parte da nossa vida, direta ou indiretamente? Quantas dessas pessoas um dia chegou na porta da nossa casa, pediu guarida, pediu apoio, e nós, com o coração sem interesse, fizemos, cumprimos, determinamos, e um dia essa pessoa por nada nos deu as costas. Isso é comum, isso é humano. Covardemente, friamente, maldosamente nos deu as costas. A gente muitas vezes não está pedindo nem dinheiro, não está pedindo nada dessa coisa que é do âmbito humano, mas muitas vezes coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso ciclo, e recebemos porta na cara. Então quer dizer, não devemos confiar em homens, devemos confiar em Deus. Deus não decepciona, Deus não trai, Deus não é covarde, Deus não é facínora, Deus não é politiqueiro, Deus não é arrogante, Deus não faz e diz eu sou o melhor Deus do mundo. Deus não cumpre e diz eu nunca fui visto. Deus não é um homem para precisar dessas coisas, para ter notoriedade, para se promover, para ser alguém que muitas vezes são pessoas frustradas, mal amadas, mal compreendidas, limitadas, bitoladas, imbecilizadas. E para ser notório precisa eu faço isso, eu sou aquilo, quando na realidade perde valores e perde expressões diante de nós. Mas Deus não deixa que nada disso aconteça conosco. Não devemos confiar nunca no homem. O salmista no Salmo 20, versículo 7 diz o seguinte: uns confiam em carro, outro confia em cavalo, mas nós faremos menção do nosso Deus. Então é esse Deus que o Robson serve, é esse Deus que as nossas igrejas evangélicas servem. Esse Deus da Assembleia de Deus, esse Deus da Congregacional, da Batista, da Presbiteriana, da Luterana. Esse Deus dos fundamentalistas, dos renovados, dos ortodoxos, dos pentecostais, dos neopentecostais. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nosso Deus. Mas para tudo isso, para que se cumpra, para que a coisa se resolva, devemos ter bons objetivos e sonhos. Porque quando temos esses bons objetivos, quando temos esses bons sonhos, são os mesmos sonhos de Deus. Tem um hino aí evangélico que diz que os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Então, meu amado, minha querida, seu desejo de casar, seu desejo de emprego, seu desejo de uma porta na universidade, é o sonho de Deus. Porque você não é filho do universo, como diz uma música espírita. Tem uma música aí que diz: você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. De forma alguma. Nós somos filhos de Deus.
O universo foi criado para a gente ter o bel prazer, para a gente desfrutar dele, do sol, da estrela, da lua, da luz, da água, da chuva, do ar. Não somos irmão de árvore, não. Nós não somos vegetais. Seu sonho é bom, é para crescer, independente de ser sonhos da eternidade. A eternidade de salvação é um chamado, é um dom de Deus. Agora, seu sonho de crescer, de trazer benefícios à humanidade, de ser alguém sem arrogância, sem jactância. Eu irei, eu farei, eu serei como Colossos, né? Iremos a tal cidade, construiremos, reformaremos, e daqui a um ano voltaremos e desfrutaremos. Aí Deus envergonhou aqueles crentes de Colossos, arrogantes, bobos, ultrapassados, vencidos, que não conhecia a palavra de Deus, conhecia a bênção de Deus, conhecia a unidade de Deus, mas não conhecia a palavra, não tinha vivência, não tinha evangelho, só de ouvir. Quando se tem um sonho bom, quando se tem um propósito bom, o universo para ser cumprido. E muitas vezes não alcançamos, não chegamos lá, não cumprimos a meta, porque desejamos coisas erradas. Deseja. É disso, tem coisa que não é para a gente, não. Tem coisa que não é para o crente, não. Tem coisa que não é para o salvo, não. Não vai se cumprir. Se cumprir é prejuízo. Pessoas que querem algo que está além, quando chega além, começa a prejudicar, começa a extorquir, começa a matar, começa a negar. Tiago, capítulo 4, versículos 2, 3. Olha o exemplo de quem não tem plano com Deus. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podereis alcançar. Com combates e guerras, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeste, porque pedis mal. Pedis para gastar em vossos deleites. Aí, guerreia, mata, cobiça. Eita, cobiçoso, lá agora não tem demais. E não tem nada. Por quê? Pede e não recebe, porque pede mal para gastar nos vossos deleites. O que é deleite? É o bel prazer, aqueles prazeres carnais que não tem nada a ver com o que é básico para a vida. Comer, beber, dormir, ter a vida normal de todo ser humano. Deleite, beber, que eu falo aqui é água, viu? Não é cachaça nem cerveja, não. É o café, é o refrigerante. A gente come e bebe, não bebidas alcoólicas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Então, meus amados, nós devemos começar a procurar qual a verdadeira essência do que nós queremos, se realmente vai nos edificar, se o nosso sonho ele sincroniza com as coisas boas. O nosso fraco desempenho, quando nós não conseguimos, gera sonhos e ideais fracos. O que é o fraco desempenho? Não ter Deus. Quem não tem Deus não desempenha bem. Então, nosso fraco desempenho gera sonhos e ideais fracos, doentios diante de Deus. Nós devemos buscar objetivos que somem valor à nossa vida, que somem valor à nossa sociedade, à nossa família, ao nosso povo. Valores que façam a diferença. Porque existem duas coisas parecidas. Parece, mas não são. Essas coisas são idealismo e sonho. Idealismo e sonho. Fulano é um idealista, ele quer uma mudança, ele quer um crescimento. Quando falo idealismo, me vem na mente, né? Eu gosto muito de sociologia, antropologia. É o beabá do meu dia a dia, Bíblia. Mas após a Segunda Guerra Mundial, em 1945,
O mundo foi marcado pelo idealismo inocente. A pobreza, a fome, a miséria, a separação da terra, das famílias foi tão grande. E surgiu o idealismo que o homem nunca mais ia fazer guerra. Mas só que os donos deste mundo, os que tiram proveito da guerra, estavam lá, nas suas riquezas. O idealismo nunca mais guerra. A gente está vendo aí uma guerra biológica, meus amados. Deixe de ser tolo. Deixe de ser arcaico. Deixe de ser quadrado. Antigamente a guerra era de bala. Era de combate. Hoje é de química. Covid é uma guerra biológica. Eu digo com toda a autoridade. É a China comunista atacando as nações para vender seus produtos. Valeu o jornal, vai ler na internet, você está vendo safadeza, imoralidade, pornografia. Vá ver. A Covid é uma guerra biológica, está matando no mundo inteiro. Enfraquecer a economia do mundo para a China, que hoje está em primeiro lugar no mundo, na economia, no exército. Dominar o mundo. Mas as pessoas desconhecem que a desilusão, vou ensinar você agora, a desilusão é a irmã gêmea do idealismo. Porque todo idealista ele vive na desilusão. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, eu trabalhava numa igreja, prestava serviço no âmbito missionário, e trabalhei muito para fazer retransmissão do culto. Nessa época não entrava televisor, não entrava câmera, filmadora, nada. Era um idealista, eu queria ver o crescimento das igrejas, como o campo missionário que eu estou hoje me dá condição. Hoje nós chegamos dos 5 continentes, hoje o nosso site sai traduzido, as nossas pregações chegam lá traduzidas. Se é chinês, chega em mandarim. Se é inglês, chega nos Estados Unidos, na Inglaterra, francês, da França. Cada nação que acessa a Missão América tem as nossas palavras, nossas lives, tem os nossos textos, nossos cursos já traduzidos. A tecnologia faz isso. E quando eu falava, eu dizia, isso é coisa de Satanás, isso é coisa de Lucifer. Seguraram. Hoje essas mesmas faz retransmissão de culto, prego, só que pararam demais no tempo. Sabe qual foi o resultado? Entrou a transmissão que eles não prepararam a igreja, entrou também as redes sociais ensinando safadeza, ensinando o crente a ver nudismo, ensinando o crente a fazer isso, aquilo, ensinando o crente a enrolar. Eu era idealista, eu queria que a igreja crescesse gradativamente e não deixar de crescer. Os que foram lá e pegaram a força. Então a desilusão é irmã gêmea do idealismo. A desilusão passa todo o tempo alimentando o idealismo. Porque idealismo não é um sonho, é um ideal, um propósito, um avanço. E todo idealista sofre muito, mas o sonho se realiza. Porque assim como a desilusão alimenta o idealismo, Deus alimenta os sonhos humanos. Entendeu a diferença? O idealismo parece um sonho, a pessoa quer ver a mudança. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. O PT do Lula tinha aquele idealismo. No dia que eu entrar, no dia que a gente vencer, a gente vai mudar, etc, etc, venceram. Roubaram e continuam roubando, que só a moléstia dos cachorros. Vê esse cidadão aí, dizendo ser o salvador da pátria, o Bolsonaro, dizendo que ia fazer, que ia acontecer, foi pior do que o outro.
Se um foi a besta, o outro foi o anticristo. Está faltando só o falso profeta agora. A trindade para terminar de arrebentar esse Brasil. Eram idealistas. Agora os sonhos são coisas totalmente diferentes. Então, o propósito nessa pregação é dizer que os verdadeiros sonhos são alimentados por Deus. Por isso é que eles se realizam, por isso é que eles se cumprem na vida das pessoas.